Saudações, gente. Novamente, esse é um vídeo sobre o livro Ajedrez para Zebras, de Jonathan Rowson. E essa é uma posição que jogou Rowson versus Emes, Gibraltar 2004. E ele continua assim: 5 jogadas antes, eu estava completamente perdido. Objetivamente, minha posição segue sendo muito pior. Porém, consegui confundir a meu oponente com mútuos apuros de tempo. E agora, pode dizer-se que tenho algumas possibilidades. Pude ver que necessitava minha dama na diagonal H4 D8. H4 D8. A fim de dar cheque perpétuo em D8 e F6. E talvez também poderia utilizar a coluna H. Mas minhas peças estão atadas à defesa do rei. E não posso mover minha dama da diagonal C1 H6 devido à ameaça cavalo B3 cheque. E dama C1 com mate. A jogada mais natural agora seria dama G5. Porém, depois de haver observado a resposta torre D7, dama G5, torre D7, fiquei paralisado. Não pude ver uma boa continuação. Meu relógio seguia marchando, de modo que, em lugar de dama G5, optei pela única jogada razoável que me veio à mente. Dama E3, que exclama. E5, interroga. Era muito mais sorte. Dama C5. Dama C5 era muito mais sorte. Com que as negras seguiriam estando claramente melhor. Porém, nada disso estava claro durante a partida, e ambos jogamos por instinto. A dama parece forte em A3. E concede às negras numerosas possibilidades táticas. Não creio que nenhum de nós pensasse que devia mover-se do seu lugar. Dama G5. Agora me perguntei a mim mesmo, por que entreguei um tempo permitindo que defendesse o cavalo de D4? Me estava reprovando duramente haver sido tão estúpido e nesse momento esperava a torre D7, em cujo caso não estava seguro de que jogaria. Mas ele jogou torre A7. As negras tinham aqui jogadas muito melhores, porém não está claro, já que possam ganhar. O mais seguro parece ser dama 8. Porém, a dama ha sido uma importante ameaça em A3. E já faz muito tempo. E não é esse tipo de jogada fácil de realizar quando se está apurado do relógio. Havia visto a linha cavalo toma E4, dama D8, rei G7, torre H2, cavalo B3, torre toma B3,
dama C1, torre B1, dama C3, torre B, B2 que exclama, não torre H, B2, por causa do cavalo D2, se dama G5, cavalo B3, toma e mate. Então dama G5, torre A7, dama D8 cheque, rei G7, dama F6, rei G8. Agora que havia ganho alguns minutos no relógio, estava estipulado no incremento de 1 minuto por jogada, me permitiu o luxo de tomar algum tempo para assegurar-me de que tinha o empate no bolso. Mas me levou um momento a analisar bispo D3. E no caso que me decidisse a fazê-lo, logo de pronto, vi a jogada seguinte, que foi bispo C4, 2 pontos de exclamação. Essa maravilhosa jogada não tinha visto ela antes, ao menos ao nível consciente, e não formou em absoluto parte de meu raciocínio quando fiz dama E3 para provocar E5. Parecia que me atraía a ideia de que as negras jogando E5 jogassem E5, porém não tinha a menor ideia naquele momento de porquê. Nigel Short me disse que havia visto a ideia de bispo C4 a 1 milha de distância, porém o certo é que constituiu um verdadeiro choque para ambos os contendentes, e creio que se deve, sobretudo, a que o peão de E5 estivesse tanto tempo em E6. Em qualquer caso, a jogada é devastadora. Para as negras, porque combina ataque e defesa e deixa as negras sem uma resposta apropriada. D5, torre H2 e as negras se renderam. O fato de que dama E3 fizesse possível bispo C4 poderia haver sido simplesmente questão de sorte e não uma forma convincente de demonstrar o contrário. Mas quando joguei dama E3, havia uma parte de mim que desejava provocar E5. Ainda não podia explicar porquê. De alguma maneira, me gostava o fato de que E5 debilitava as casas brancas de meu adversário. Porém, depois de que ele jogou E5, me senti ridículo por haver pensado posicionalmente quando a situação era tão concreta e tática. A nível consciente, me parecia que a menos que provocar E5 me concedesse possibilidades adicionais, mais valia deixar o cavalo de D4 sem proteção. Umas jogadas depois, parecia que se houvesse jogado dama E3 com a ideia de seguir com bispo C4. A nível consciente, não tive logo essa ideia. Porém, dado o pouco que acontece na mente a nível consciente, penso agora que é muito possível que de algum modo houvesse visto esta ideia ao jogar dama E3. Pretender isto seria ridículo, porque ninguém sabe o que pode saber se é ou não certo. Porém, espero que este exemplo ilustre o que significa dizer que nossos pensamentos conscientes são uma mera fração do que pensamos durante uma partida, e também que o know-how depende muito de nossa capacidade de alimentar ideias a um nível no consciente. Desenvolver a habilidade. Somos o que fazemos reiteradamente. A excelência, portanto, não é um ato, sim um hábito. Aristóteles. Nesse capítulo, é sugerido que lutamos demasiado por melhorar com métodos existentes,
porque esses se baseiam em uma visão deficiente da forma que aprendemos. Também é analisado que necessitamos enfatizar o pensamento previsor antes que o retrospectivo e a habilidade antes que o conhecimento. Por outra parte, construímos nosso entendimento do xadrez e necessitamos desaprender muitas coisas que têm sentido para nós. À luz de tudo isso, como deveríamos tratar de melhorar? A resposta mais honesta é que não estou de todo seguro, porém tenho a informada impressão de que a habilidade em xadrez resulta de jogar o xadrez, junto com um treinamento específico, entendendo por treinamento o meio de trabalhar por sua própria conta. A principal habilidade que um jogador de xadrez necessita é a habilidade na hora de tomar decisões, de modo que isso é o que você necessita, e fazê-lo repetidamente. Se quer converter-se em um melhor jogador, necessita adquirir melhores hábitos, e pode cultivar melhores hábitos graças ao treinamento. O melhor treinamento é aquele que empurra contra os limites de sua zona de comodidade, e os que deve obrigar-se a assumir a responsabilidade de decisões difíceis. É muito mais fácil ler livros que dar diretrizes estratégicas, pistas de conselhos, etc. Porém, o que você necessita é know-how, conhecimento, e isso significa aprender fazendo. A melhor forma de cultivar melhores hábitos é tratar de fazer que as coisas funcionem sobre a base de seus hábitos existentes e olhar detidamente quais são suas carências. Descobrirá que a maioria de seus erros não procede de não conhecer coisas, sim de não ver ou não fazer coisas. Pode trabalhar sobre isto, jogando e analisando honestamente suas partidas, resolvendo complexos problemas de xadrez, ou tratando de ganhar posições ganhadas, contra fortes programas de análise. Inclusive, penso que pode desenvolver sua habilidade com um inteligente uso de partidas de blitz, sempre e quando não analise as posições em profundidade. Porém, se comparar sua primeira impressão de determinadas posições com a forma que evolui o jogo, as mesmas. Com esses enfoques, não estará adquirindo nenhum novo conhecimento, pelo que poderia pensar que não está crescendo como jogador. Mas se os argumentos desse capítulo têm sentido para você e pode confiar nesse tipo de processo de treinamento, creio que encontrará esse nível de habilidade que necessita para melhorar, e com ele, por suposto, seus resultados. Muito obrigado, até a próxima.